Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Podcracks. Mais um domingo, mais um episódio, o que significa também que não poderia faltar mais um grande convidado que tem certamente muito boas histórias para nos contar. Desde a passagem na segunda Liga ao serviço do Fremundo, com um sítio, aliás, onde até partilhou balneário com grandes craques do futebol português, até aos 6 anos que jogou em Angola, chegando a partilhar até balneário e quarto com Rivaldo. Vamos conhecer tudo isto e muito mais com o nosso convidado neste episódio que é patrocinado pela Bootcampus Academy, uma empresa onde, caso sejas jogador ou tenhas uma equipa, podes também desenvolver o talento que tens dentro de ti. Para conhecerem mais, podem ir a Instagram, a Bootcampus Academy, ou então a bootcampus.pt. És de uma zona não muito longe da minha. Eu sou de Cerveira, tu és de Esposende. Ok. Conheces o Prazeres? Conheces o Prazeres? Cerveira? Pedro Prazeres, João Salgueiros? Por acaso não tenho o gosto de conhecer. Ele Ou é seja, de já ouvi o nome, mas acho que nunca o conheci. mas lá está, foi precisamente no Esposende que deste os primeiros passos, depois foste para o Marinhas. É isso. Como é que tu recordas esse primeiro momento com o futebol? E na altura, enquanto miúdo, tu já tinhas o sonho de viver do futebol ou era apenas aquele, pronto, vamos praticar desporto? Eu acho que todos os miúdos têm o sonho de ser jogadores e eu não fugi à regra. Agora, viver do futebol nunca foi muito o meu intuito. Quando até aos 10, 12 anos, nunca pensei que ia ganhar dinheiro com aquilo. Agora, pensei em ser jogador e queria ser jogador. E, curiosamente, essa etapa no Esposende ainda hoje me é muito, muito útil porque eu fui dispensado do Esposende. No meu segundo ano de Esposende tinha talvez 9 anos, 10 anos por aí, e depois vou para o Marinhas. No primeiro ano de Marinhas as coisas também não me correram muito bem, mas não me correram muito bem porque, por simplesmente, eu não estava ao nível dos outros, tanto a nível físico como a nível técnico, eles eram melhores do que eu, e eu aproveito isso agora, e eu saber o que é ser dispensado, e eu saber o que é não estar ao nível dos outros e não jogar, para agora dar conselhos aos miúdos, porque muitos deles são frustrados porque não jogam, e eu acho que o principal problema até são os pais. Não é o comportamento dos pais na bancada, que isso aí também é um problema, mas neste caso as expectativas. Um pai ou uma mãe, o filho não joga e já é um problema, e já querem trocar o bio do clube. Eu acho que não estamos a ensiná-lo, nem estamos a educá-lo, porque se eu tiver um filho, eu vou ser pai agora, daqui a 15 dias, eu espero que ele não seja jogador de futebol. Também por isso. Obrigado. Espero que ele não seja jogador de futebol, mas se ele não estiver a jogar, eu não o vou tirar do clube. A não ser que haja alguma coisa que me faça tirá-lo porque ao motivo extra. Motivos superiores, sim. Agora, por ele não jogar, independentemente de eu achar que se está bem ou se está mal, eu deixo jogar lá, porque eles têm que trabalhar e têm que perceber que a vida não é fácil e que, se não jogam, têm que trabalhar para jogar. Porque se eu tiro o meu filho, não jogo, sai daí, vou para o outro lado. Não jogo também, saio daqui, vai para o outro lado. Estamos a educá-lo para, quando ele chegar aos 18 anos, e depois nós, treinadores, nós, professores, nós, empresários, que temos que levar com os miúdos que vêm da faculdade e que vêm do liceu, cheio de vícios e cheio de manias, porque, por isso simplesmente, sempre foram levados ao colo pelos pais. Quando há situações em que nós temos que meter os miúdos mesmo em dificuldades, para eles perceberem o que é a vida. Serem resilientes e darem a volta à situação. Porque senão é tudo muito fácil. E quando os pais não tiverem? Se eles tiverem uma infelicidade, aliás, nem precisam ter nenhuma infelicidade, basta os pais não estarem. Eles chegam a um clube sénior, o pai já nem fala com o treinador sequer, não tem hipótese de falar com o treinador, ele não joga e vai dizer o quê? Quero ir embora. Porque os miúdos de agora querem sempre ir embora. Não jogo, quero ir embora, não estou contente, não sei o que, não sei mais. Ok, não estás contente, trabalha para jogares. E depois, no final do ano, logo se vê, não desiste à primeira. Só que a maior parte deles desistem à primeira. E essa educação que vem de casa, de muitos deles, prejudica-os como jogadores, e prejudica o nosso trabalho como treinadores, fica muito mais difícil trabalhar com eles. Lidar com eles. Sim, aquilo que eu estava a dizer ao Nelson há pouco, que todos nós lidamos com isso agora, que no nosso tempo era muito mais, as pessoas eram muito mais rígidas e agora temos de ter cuidado com o que dizemos, ou porque se falarmos na cor de pele já é um problema, se falarmos o que é que seja, já é um problema. Qualquer coisa é um problema. E as pessoas têm que começar a relativizar as coisas, porque senão, eu um bocadinho não te posso dizer nada a ti, porque senão ficas ofendido. E não te posso corrigir. Aliás, já há jogadores que eu sinto que
eu queria ser muito mais rígido com eles e não sou, precisamente porque eu sei que se calhar naquele momento não é o ideal, porque vivemos numa sociedade em que se eu for logo com um pau... Uma entrada a pé juntos, se calhar. Não vai dar. Só que a verdade é que eu sei que não estou a fazer um bom trabalho, então eu acho que devia ser muito mais rígido do que foi naquele momento, mas se calhar consegui trazê-lo para o meu lado, mas vou trazê-lo para o meu lado tipo pouco tempo, porque no fundo... É quase um equilíbrio entre fazeres bem o teu trabalho e também não... Aqui a... Certo. Pisar uma linha, por assim dizer. É perceber o momento atual da sociedade, que não tem a ver com o futebol, é a sociedade, e perceber que às vezes mais vale estar calado e tenho um amigo meu que diz que às vezes temos que nos fazer de mortos para viver neste mundo, e aqui é um bocadinho assim para estarmos, ainda por cima eu que é uma empresa privada, neste caso da Buscampos, não eu como treinador de uma equipa, mas na Buscampos eu tenho que ter essa sensibilidade, ainda mais sensibilidade, porque eles estão a pagar um serviço e eu tenho que ter um bocado de cuidado extra, porque se fosse num clube eu dizia, não estás bem, sai, tenho mais 25. Tratam-se de clientes. Então agora ali clientes tenho, mas já aconteceu já expulsei clientes no treino, já pus um miúdo a correr à volta do campo durante 30 minutos e o pai na bancada, e no final do treino o pai nem sequer me questionou porque é que eu pus o rapaz a correr, não. Porque ele estava a ver o treino, ele percebeu. Também se me perguntasse, eu ia responder, estava a ver o treino, não estava? Então você sabe o que é que ele fez. Mas é difícil, é difícil, mas também não nos podemos queixar. Eu fui para treinador de futebol, quero ser treinador de futebol. Já sabes que era um mundo que ia... E tenho que saber lidar com 25 pessoas diferentes, por isso não posso queixar. Mas pronto, acabou esse início assim meio turbulento no Marinhas e no Esposende também, por te dar alguma resiliência. Acabaste depois por te estrear enquanto sénior, enquanto estavas emprestado, primeiro ao Vila Chá, depois ainda tens uma época no Fão, certo, e regressas ao Marinhas. Também o que é que se passou aí? Foi mais um período de resiliência? Não estavas, ou seja, não te sentias bem para estar no plantel do Marinhas e daí os empréstimos? Como é que foi? Conta-me lá. Não foi bem empréstimo, a não ser o primeiro ao Vila Chá, que ali os contratos eram de um ano só naquela altura, e agora também, era amador. O que é que aconteceu? E eu subi, eu depois dei um salto, a partir dos juvenis dei um salto e eu notei claramente que estava melhor e que era dos melhores jogadores da equipa e era dos mais valorizados. Tanto é que fui o único jogador que ficou da equipa nacional de júniores na equipa sénior. E eu sentia que as pessoas das Marinhas estavam no mim, eu já era da casa, embora seja de Fão, mas as pessoas estavam no mim como se fosse, e era da casa, era criado na casa, e ainda hoje És bem recebido por lá. Sinto isso, até porque tenho a minha sede do Buscampos é nas Marinhas, é no estádio do Marinhas, o primeiro polo e o polo que encontrou mais tempo é nas Marinhas, mas para dizer o que é, eu começo a pré-época na antiga terceira divisão, no plantel sénior, como tinha dito foi o único a ir para os sénior, só que naquele tempo não se apostava muitos miúdos, eu sentia claramente, eu era central, eu sentia claramente que nós tínhamos 4 centrais mais eu sentia que se os 4 centrais se lesionassem, eu não ia jogar. Ele ia baixar um trinco, ia pôr um lateral direito, uma pessoa mais experiente qualquer. Mais rápido fazer uma adaptação de um sénior do que apostar num novo. É isso, só que também sentia que ele gostava muito de mim, o treinador. Só que a mim não me chegava... Aí eu já queria ser jogador de futebol a sério. E eu sempre defini isso na minha cabeça. E tinha amigos meus que me chamavam maluco, que estava na distrital e que fazia vida profissional. Fazia vida profissional no sentido de acordava cedo, treinava à noite, acordava cedo, ia para a escola, não saía à noite muitas vezes, saía quando podia, no verão saía à noite, saía bastante à noite, quando podia aproveitar, mas durante o ano era muito profissional. E para ir ao encontro da tua pergunta, e eu senti que não ia ser aposta e pedi para sair 1, 2, 3 vezes. A terceira vez o treinador disse: queres sair, não queres? Eu quero, porque eu não vou jogar e vou para o outro lado. Depois tinha muitos ex-colegas meus no Vila Chá e pronto, foi ao Vila Chá e foi a melhor coisa que me aconteceu. Só por um motivo. Joguei empolado, joguei com um jogador que é o Dimas, que ficou meu amigo, que, olha, vai ao encontro daquilo que nós estamos a falar um bocadinho, que é, se eu tivesse um colega agora, com esta geração nova, se tivesse um colega como eu tive o Dimas, cada vez que eu perdia uma bola de cabeça, ele insultava-me. Cada vez que eu perdia uma bola dividida, ele insultava-me. Eu tinha o cabelo grande, amarrava-me o meu cabelo, mas injúrias fortes dentro do jogo. Mas foi isso que me fez crescer, foi isso que me fez evoluir e também era humilde ao ponto de perceber que eu estava a fazer aquilo para o meu bem, não era no sentido de me insultar, mas a verdade é que ganhei calo, joguei em pelados, joguei contra jogadores mais velhos que eu tinha 19, os outros tinham... Começaste a ganhar bagagem. E foi bastante importante. Depois no ano seguinte, eu tinha um treinador que estava no Esposende, que era o Jó,
que até hoje foi o melhor treinador que eu tive na minha carreira, eu que eu gosto mais, e trabalha comigo na Bolsa de Campos, consigo convencê-lo a vir trabalhar comigo. O Jota estava no Esposende e eu adorava ver o Esposende. O Esposende na altura estava nas ligas, Campeonato de Portugal, que na altura era a 2ª Divisão B, e o liceu onde nós tínhamos aulas é à frente do estádio. Então eu passava mais tempo no estádio que nas aulas. Ia sempre ver os treinos e eu adorava a forma do Jó dar treinos. Ele é muito entusiasmado, que mais. Sente o futebol. E eu assim, queria ser treinado por este gajo, No ano seguinte, ele vai para o Fão e convida-me para ir para o Fão. Eu nem sequer personajei, nem sequer disse nada ao Marinhas, eu queria ser treinado por aquele gajo e fui para o Fão. E lá está, mais um ano de aprendizagem, mais um ano em que eu aprendi muito, mas muito de futebol. Aliás, acho que foi o ano em que eu aprendi mais, porque finalmente tive um treinador em condições, não que os outros não fossem importantes, mas em termos técnicos... Identificaste mais com aquele. E em termos técnicos ele era muito bom, em termos técnico-táticos. Os outros eram bons líderes de pessoas, também foram importantes, mas de futebol não me percebeu muito. Eu no Marinhas tive treinadores que eram carpinteiros e que iam dar treino à noite. Porque esses clubes vivem desse tipo de treinadores, não têm argumentos financeiros para contratar alguns treinadores, eles vivem das pessoas que gostam do clube e que querem ajudar. Mas pronto, foi isso, fui para o Fão, joguei muito. No ano seguinte o Jó foi para o Marinhas e eu volto ao Marinhas também. Mas não foi fácil voltar ao Marinhas, que eles estavam chateados comigo, mas lá já consigo convencê-los e pronto, e depois... Acabaste depois de algumas épocas por depois rumar ao Friamundo, que estava na 2ª Liga, mas antes de irmos aqui ao Friamundo, eu soube que tu andaste a treinar às escondidas com a equipa quando ainda estavas com o Marinhas. Olha, e o meu treinador já não era o Jó, era o Mário Souto, que também é meu treinador na Bolsa de Campos. Aliás, eu convido muitos amigos meus e que foram meus antigos colegas, porque eu sei daquilo que eles, pelo menos como pessoas, me podem acrescentar. E ele era meu colega de equipa, passou para treinador e eu não disse nada, porque estava a treinar a experiência no Friamundo, treinei a experiência no Friamundo no mínimo, sei lá, 5 meses. A partir de janeiro eu treinei sempre com eles à quinta-feira, era treino no conjunto, treinava à tarde em treino no conjunto no Friamundo, morto completamente, 1h30 de treino, na altura havia que treinar no conjunto sempre à quinta-feira, e à noite ia treinar ao Marinhas, completamente morto. E só... Aliás, eu acho que se eles souberam, depois eu assinar pelo Friamundo, que eu não contei a ninguém. Nunca ninguém duvidou? Perguntaram muitas vezes porque é que eu... Porquê é que estás tão cansado? Porque eu nunca fui um prodígio técnico. Sei dominar uma bola, passar uma bola e fui evoluindo com o tempo, mas nunca foi isso que me fez ser jogador. Foi mais a minha resiliência, a minha vontade e a minha raça. E nesse treino eu estava mais cansado e o treinador tinha-me 3 vezes. O que é que se passa? Só que como eu estava na faculdade também, a desculpa era sempre aulas na faculdade, aulas práticas e um bocado mais cansado hoje. Como depois as minhas coisas corriam bem... Conseguias esquivar-te. Consegui. E também não ia redes sociais, que era uma vantagem. Ou seja, se a pessoa não morasse na minha rua, eu nem sabia o que eles faziam na vida. Agora, eu posso saber o que um gajo está na China neste momento, sei que ele está a fazer em direto. Agora, se fosse agora, o pessoal ia saber por uma foto que eu ia aparecer ao longe ou alguma coisa assim do género, na altura, felizmente, mas era a única forma que eu tinha de dar o salto, porque da Póvoa para, e tu és de Cerveira, sabes perfeitamente isso que eu te vou dizer, da Póvoa para até Espanha, parece que não há futebol. Pessoas, eu lembro quando cheguei ao Friamundo, eles perguntavam se o Marinhas, que era um antigo clube, era o Marinhense, da Marinha Grande, porque não conheciam Marinhas. Pessoas da Póvoa, que têm o Varzinho, até lá acima. Até Cerveira, até Monção, até Valença. Agora vai surgindo um ou outro. Há o Caminho, há o Limianos também, já um bocadinho mais afastado. Sim, precisamente no final da tua carreira, e vamos passar por lá. Mas até aproveito, continuando também, acabaste por estrear-te no 2º escalão, foi uma experiência mais profissional, mas no entanto não correu muito bem. Achas que se trabalhasses como, por exemplo, trabalhas hoje, ou com a mentalidade que tens hoje, tinha corrido melhor essa passagem no Friamundo? Acho que foi uma mistura de duas coisas. Não foi por falta de profissionalismo, eu acho que agora, e é uma vantagem que os miúdos têm agora, em relação a nós, a falta de respeito, entre aspas, que eles têm pelos mais velhos, e eu tinha, se calhar, respeito demasiado por pessoas que eu via na televisão, como o Boc, o Marco Cláudio, o Emanuel. Nós, nessa ano no Friamundo, tínhamos uma grande equipa com gajos que tinham... O Emanuel tinha sido campeão nacional, o Marco Cláudio já do Benfica, no Salgueiros na Primeira Liga, o Boc que todos conhecemos, golos e golos atrás de golos na Segunda Liga. E eu acho que, primeiro, respeitei-os demasiado e achei que, se calhar, não estava àquele nível e não era tão confiante como mais para o meio da minha carreira. Acho que foi isso o principal fator. Depois, aliado a isso, porque eu sabia claramente que eu fui para o Friamundo para jogar.
porque o Mister Regadas dispensa o Mangualde, que faz jogos todos do campeonato, que tinha jogado no Sporting, tinha jogado no Passos Ferreira, e ele dispensa o Mangualde para eu jogar, só que depois eu não correspondi às expectativas. Mas a verdade é que também tive uma lesão que me prejudicou, embora não é desculpa, porque eu não gosto desse tipo de desculpas, mas condicionou-me, que foi uma tendinite no rotuliano, e lá está, o facto de eu estar no Fremundo há pouco tempo, de eu chegar ao profissionalismo, fez com que eu nunca parasse. Então, mesmo com dores, e estava condicionado. Mas não foi esse o principal fator. O principal fator foi, acho eu, a minha falta de capacidade para estar naquele nível lá, naquela fase. Sentes também, chegaste ali com várias lendas, que assim até as podemos chamar, e de repente, se calhar até te sentiste pequeno no meio de um plantel tão simbólico, por assim dizer. É verdade. E na altura estava a falar com o Bertinho, que jogou comigo no Fremundo, também era um grande jogador, um ponta-lança, fazia muitos golos. Estava a falar com ele e agora eu noto que eles falam para mim, o Bertinho estava-me a mandar uma mensagem no Facebook e estava-me a dizer que tinha muito orgulho daquilo que tinha conquistado, e não sei o quê, não sei o que mais, e depois ele disse uma frase. Eu estava a entrar para o ginásio naquele momento, lembro perfeitamente como se fosse hoje, também foi há 3 semanas. E ele virou-se e disse-me assim, Cláudio, também o facto de ter jogado onde jogaste e com quem jogaste permite-te ser bom treinador. E se o Bertinho me tivesse conhecido só do Fremundo, ia dizer que eu não jogava nada. E que, tipo, olha, veio aqui à Segunda Liga, como tantos outros, e depois vai para a Segunda B, Campeonato de Portugal, ou Terceira Divisão, que na altura ainda existia. E, a verdade é que sim, acho que não tive capacidade para eu não tive confiança em mim próprio para jogar mais vezes. Porque tinha tudo para ter. Depois, para dar a volta também a esse momento, foste para o Macedo, desceste um escalão no futebol, foste também para mais longe de casa, que era um fator, até o momento tinhas-te mantido sempre ali nas rédeas, na área, na região. Sentes que foi dar um passo atrás para depois poder dar 2 à frente? Sinto. E quando cheguei ao Macedo, foi percebendo o contrário de Fremundo. Eu já cheguei ao Macedo, foi pelo facto de eu tratar na Segunda Liga, eu já olhava para o Macedo como um clube tipo, ok, aqui sou em mais 10, jogo sempre, olhava para os meus colegas de equipa a pensar que eu era melhor que eles, mas não é no sentido de me armarem melhor que eles. Tinhas confiança? Certamente, tinha confiança e a automotivar-me para jogar e correu muito bem. Sentia o que não senti no Fremundo, no Macedo sentia por excesso, o que foi bom, sendo equilibrado, foi bom, porque foi a melhor época da minha carreira cá em Portugal, em termos de números e tudo. E precisamente foi nessa época onde, depois de um jogo com a União da Madeira, tiveste o primeiro contacto, a primeira abordagem, neste caso, por Lito Vidigal, naquela altura, selecionador da Angola. Certo. Como é que foi esse primeiro momento? Foi muito esquisito e eu falo isso muitas vezes. Aliás, eu falo muito, mas já repararam, eu falo muitas vezes com os jogadores de coisas que aconteceram comigo, não, até porque não joguei, se tivesse jogado no Real Madrid, mas para eles perceberem que há sempre um fator ou outro que condiciona a nossa carreira, para o bem e para o mal. Por exemplo, eu nesse dia tive sorte, mas estava preparado para ela. Primeiro estava a fazer uma boa época já. Depois, no jogo contra a União da Madeira, que a União da Madeira teve 2 derrotas no campeonato. Foram os 2 contra nós. E nós não fizemos uma época nada especial. Nós ficámos para aí em 8º, 9º. Mas contra a União ganhámos as 2 vezes. E nesse jogo fiz 2 assistências. Nesse jogo estava lá o selecionador de Angola a observar um jogo da União. Tenho a certeza que ele, pela minha cor, não ia imaginar sequer que eu era angolano. Depois, ou que podia ser angolano, porque ainda não era. A minha mãe tinha nascido em Angola. Depois tive a sorte de estar o meu presidente perto do selecionador de Angola, porque ele deve ter perguntado, suponho eu... Quem é que é aquele rapaz? Exatamente, é isso. E tive alguém que lhe disse, olha que eu acho que ele tem descendência angolana. Depois tive a sorte de ele ter tempo e esperar por mim no final, e tivemos ali uma conversa e depois fui convocado para a seleção de Angola em 2011 e fazer os estágios com eles em Valo e as coisas correram muito bem. E foi a partir daí que... Ainda mantens contacto com o Lito Vidigal? A última vez que falei com o Lito Vidigal foi quando ele estava no Boa Vista e fizemos um jogo de treino, ainda eu jogava no Lessa. Foi a última vez que estive com ele. Mas se estiver com ele na rua, é na boa. Eu acho que o Mister não é muito de redes sociais, nem sei se ele tem redes sociais ou não. Por acaso também não me parece. Acho que ele também vai para a política também agora. Mas também, por outro lado, isso abriu-te ali um espaço para tu depois escavares, que foi a possível ida, e que efetivamente se deu, para Angola, neste caso para o Cabo Escorpe. Deu. Como é que foi? Eu estava para ir para Angola em junho de 2011 e depois não foi porque
Era quando tinha-me corrido muito bem no Macedo, eu tinha um pré-acordo com o Leixões, inclusive no site de Leixões já aparecia a minha contratação e tudo, e eu estava tranquilo, tinha feito 18 assistências no Campeonato de Portugal, tinha ido à Seleção de Angola, tinha um pré-acordo com o Leixões, estava na faculdade, tudo aqui pertinho de casa, top para mim. Só que de repente, eu já não vou para o Leixões, porque o Leixões ia vender o Jansoni ao Rio Ave, e vendeu o Jansoni ao Rio Ave, só que vendeu no último dia do mercado, e eu não podia esperar até o último dia do mercado, e ainda bem, porque depois eles tinham o Tiago Costa, que era um lateral que já tinha jogado no Benfica, fez o caminho inverso, foi do Rio Ave para o Leixões, ou seja, já acabei por não ir para o Leixões, acabei por ficar no Macedo de Cavaleiros mais uma vez, mas estava completamente desmotivado, tipo, achava uma injustiça eu ter ficado no mesmo clube, achava uma injustiça ter ficado na mesma divisão, mas não fui para Angola porque não quis depois, porque lá está, achava que não era um passo, em termos financeiros era muito bom, mas em termos esportivos não ia ser tão bom assim, e eu acho que na segunda liga, eu tinha na altura 25 anos, ao erro, acho que ainda ia a tempo de chegar na primeira liga portuguesa, e esperei pelo Leixões. Chegou ao final, não deu certo, volto ao Macedo de Cavaleiros. Os 6 meses que estive lá, os 5 meses, que foi a primeira volta, não me correram nada bem, mas como ainda tinha crédito de Angola do ano anterior, tinha clube atrás de mim, o Cabos Corp, o Progresso Tamizanga e acho que era o Libolo na altura. E optei pelo Cabos Corp. E acabaste por depois fazer uma época inteira, até porque naquela altura ainda tinhas, no campeonato angolano, a época a ser segundo ano civil, certo? Certo. Aliás, os anos todos que eu tive em Angola foram sempre anos civis. Só acho que foi Mudou há 2 ou 3 anos. Exato, sim. Mudaram. O que não tem lógica, porque lá o verão é em janeiro. E lá em janeiro estão 45 graus. E prejudica muito o futebol. Muito. Depois também, além dessa tua estreia fora de Portugal, com o Cabos Corp, acabaste também por ter aqui um episódio que eu diria provavelmente um dos mais icónicos, se calhar para ti enquanto pessoa, que é coincidiste com o Rivaldo. Já te ouvi a dizer que para ti era uma motivação porque tu vias que um homem que já tinha toda uma carreira feita ali não deixava de trabalhar. Como é que foi esse momento? Sentes que te inspirou? Sentes que também ainda hoje em dia a atitude que ele tinha fora e dentro de campo te inspira? Primeiro, nunca na vida tinha pensado jogar com um gajo que tinha sido o melhor jogador do mundo. E acho que ele também nunca tinha pensado jogar comigo. Mas quando eu vi a primeira vez foi num hotel, nem tive coragem de falar com ele. Eu sabia que eu cheguei lá de manhã, íamos a treinar à tarde, estávamos num hotel e o empresário que me levou disse: vai lá falar com ele, vais ser companheiro da equipa. Ele vai lá dizer boa tarde, não sei o que mais. Eu nem tive coragem, disse: eu falo com ele no treino. Depois no treino, como eu era o único não angolano ou não congolês da equipa, à exceção do Hugo Marques, que eu era redes, o estava na baliza, o rival tinha que ficar com alguém a fazer o par no treino, né? Passar a bola, aquele aquecimentozinho que nós fazemos sempre antes do treino, e começamos a criar uma relação assim, mas vês como um gajo com 41 anos, que trabalha mais que os outros, corre mais que os outros, e humilde para caraças, chegas a um ponto e dizes: a diferença entre estares lá em cima e cá em baixo, e eu tive a felicidade agora digo felicidade, se calhar na altura achei que era pouco para mim, mas agora digo que foi felicidade. Joguei quase na última divisão em Portugal, que foi na primeira distrital, quando fui emprestado a Vila Chá. Joguei com gajos que trabalhavam de manhã à tarde nas obras, que fumavam cigarros ao intervalo do jogo, e joguei com gajos que foi o melhor jogador do mundo. E neste interregno de quase 20 anos, eu passei por jogadores Boc, Marco Cláudio, Meiong, Andrés Madrid, João Tomás, muitos jogadores passaram pela minha carreira, o Rivaldo, passaram pela minha carreira, e eu consigo, agora, como treinador, tanto individual como coletivo, perceber... Qual é que era a diferença entre as atitudes de uns e de outros e o que é que também poderias mudar? Também isso, mas mais o sentido de... Eu sei que não posso ser tão exigente a nível técnico a um jogador... nem a nível técnico, é a nível de pensar mais rápido e de execução, porque a nível técnico não há muita diferença entre o Rivaldo e se calhar o melhor jogador tecnicamente que eu joguei em Portugal, mas é que não há muita mesmo. Agora, há muita diferença no resto, por isso é que o Rivaldo jogou no Barcelona e não sei onde, e neste caso estou a falar de um colega meu de equipa que é o Mosca, que jogou comigo no Marinhas, que se calhar foi o melhor jogador que eu joguei em Portugal, e vocês nem o conhecem porque ele deixou o futebol aos 25 anos nunca se dedicou, mas tecnicamente era muito bom. E a diferença dele para o Rivaldo não era assim tanto a nível técnico. Agora,
mentalidade, era. E tu, passando por esses jogadores todos, eu quando tenho um jogador que está a trabalhar na Distrital, eu consigo perceber o que ele pensa, porque eu também passei por lá. Se eu tiver que trabalhar com o Cristiano Ronaldo, eu também sei o que ele pensa, porque não é que eu tenha sido o melhor jogador do mundo, mas já trabalhei com alguém que na altura era o Cristiano Ronaldo. Na altura não era o Cristiano Ronaldo quando jogou comigo, mas já tinha sido o Cristiano Ronaldo, já tinha sido o melhor jogador do mundo. Não tinha o empenho mesmo dessa altura. E agora, felizmente, trabalho com bastantes jogadores da Primeira Liga internacionais e os mais fáceis de trabalhar são esses. Porque são os que estão dispostos sempre a dar mais um bocadinho, são os que levam o treino ao limite, são os que não vão cheio de estilo para o treino, são os primeiros a carregar águas para lá para os colegas, são os primeiros a carregar a baliza sem ninguém dizer nada, e eu digo isso muitas vezes aos jogadores, que é, acham que o fato de Jota Silva carregar as águas, para eles é, pá, ok, carregou as águas. Para mim é muito mais do que carregar as águas. Jota Silva carregou as águas. É a atitude dele, tipo, podia estar ali tranquilo, mas não. Os gajos jogam no Sub-23 de não sei onde e que estão a treinar connosco, cheios de estilo, e o Jota Silva que está a carregar águas, que estava na altura, estava no Nottingham e tinha a seleção portuguesa. É a diferença. E isso não tem nada a ver com ser bom ou não, ou mau jogador de futebol, mas todos os treinadores gostam de são os jogadores desses. Detalhes que mudam. É um talho aqui, um talho ali, chegas ao final e diz assim... É como aqueles gajos que dizem, ele é bom jogador, não tem cabeça. Então não é bom jogador. Como é que é um bom jogador, não tem cabeça? A cabeça não faz parte do jogador. É o mais importante. E eu ouço isto constantemente. Eu próprio já disse isto. É um bom jogador, mas não tem cabeça. É uma pena. Não é bom jogador, então. Tem uns bons pés. Ponto, só. Um bom jogador até é aquele que não tem bons pés, e mas... boa mentalidade também. Nós temos o exemplo, o João Moutinho. Estou sempre a falar do João Moutinho, porque hoje de manhã falei do João Moutinho, é um jogador do Leça. O João Moutinho é, na minha opinião, o jogador mais inteligente que passou no futebol português. Porque não é rápido. Não joga para a esquerda, não faz passos longos, não remata a baliza. Jogo aéreo normalíssimo e... No entanto, a visão de jogo, a mentalidade... 170, não sei quantas internações de Portugal, campeão europeu, joga em alguns dos melhores clubes da Europa, tem um currículo invejável e ainda está com quase 40 anos, ainda está ali para as curvas num Braga, que neste momento é um candidato ao título em Portugal. Portanto, é inteligência. E todos podem ser como o João... Okay, não podem, todos como o João Moutinho, mas todos podem pelo menos tentar fazer o mais simples e o mais básico. Só que eu acho que nós vivemos numa era em que o mais simples e o mais básico, também para nós treinadores, acho que não é bom. Se não for uma cena porreira para as redes sociais, um exercício top em que vês os gajos a saltar, tipo o Tsubasa, há uns anos atrás, saltava a barra, dava um mortal, e esse exercício é que só fiz. Se for um exercício de dominar e passar, que parece que é fácil e não é, às vezes o dominar tem que se lhe diga, porque só ao ficar muito colado ao peito não consegues passar bem a bola, é preciso dominar bem a bola, e às vezes é preciso dominar logo orientada, a chamada orientada, que já é uma finta, para quem não sabe fintar como eu, muitas vezes fintei. Quando é um pequeno passo para conseguirem prosseguir com o jogo para a frente. Exatamente, e é preciso isso para os jogadores, mas pronto. E depois também qual é que, ou seja, isto tudo veio à tua coincidência no plantel com o Rivaldo no teu primeiro ano em Angola. Quais é que foram também as principais diferenças que tu notaste e qual é que foi a que mais te impactou entre Portugal e Angola? Primeiro o calor, em termos sociais, o calor e o trânsito foi difícil porque eu sempre morei em Esposende, à exceção do ano que estava no Macedo, em Bragança, e no Fremundo morava na Maia, lá dos Mai, se estava lá, mas foi isso, uma terra pequena em que eu se queria ir ao café, sei que em 5 minutos estou no café. Tu em Angola nunca sabes nada. Nunca sabes se vais demorar 20 ou se vais demorar 40 minutos, se pegares no carro. Aliás, a minha relação com o Rivaldo cresce por causa do trânsito em Angola, porque o Rivaldo morava do outro lado da cidade, imagina Gaia e Matosinhos, o Rivaldo morava em Matosinhos, e nós treinávamos no Estádio do Mar. Só que para chegar ao Estádio do Mar, daqui de Gaia às 8 da manhã, hora do treino, demoravas 2 horas e meia. Porque era muito trânsito mesmo. Então o que é que ele fazia? Ele estava em casa com a família dele, e à meia-noite, eu morava no hotel, à meia-noite ele ia para o meu quarto, tinha lá 2 camas, e ele vinha sempre dormir comigo, no meu quarto. É como se fosse companheiros de estágio, todos os dias. E que relação com a minha mãe. Eu falava muitas vezes com o Simão Sabrosa, na altura não era Viber, era o Skype. Falava no Skype muitas vezes, porque ele era muito amigo do Simão Sabrosa, falava muitas vezes, e criava essa empatia, mas para dizer o quê? Para dizer que a primeira coisa foi o calor e o trânsito, depois no futebol, perceber que eles são muito melhores tecnicamente que nós, porque eles têm futebol da rua e nós não temos, perceber que eles cognitivamente ainda precisam de evoluir muito, mas é normal, porque não são estimulados, e quando nós não somos estimulados não conseguimos desenvolver. As relvas, a maior parte delas, principalmente fora de Luanda, eram assim, e se fores ao meu Facebook tens fotos em que não se vê a esteira, em metade da bola, só se vê
O resto Era jogar no meio do mato. É jogar no meio do mato, com 40 graus e que correria para torto e direito. E no primeiro jogo que eu faço em Angola, eu estou já a central, tenho os dois laterais a subir ao mesmo tempo e o outro central a querer subir também. E eu, sem moral nenhuma, não ia dar nenhuma dor aos gajos, porque era o primeiro jogo que estava lá, tinha estado lá uma semana. Depois, a jogar contra o 1º de agosto do Gelson Dalla na frente, que também não defendiam, ficavam os 3 para mim. Gelson Dalla, Ari Papel, não sei se vocês sabem quem é, que jogou no Sporting, no extremo, não me recordo. que está na Líbia agora, e o Mateus Galeano. Essa tripla só. E de repente tu a levar com 3. E eu lá com 3. E não é fácil, é mais do que ser bom jogador, é adaptar-se. Porque estive lá, por exemplo, o Andrés Madrid, 10.000 vezes melhor do que eu, 10.000 vezes um currículo melhor do que eu. Só que chegado a Angola não se adaptou. Para teres noção, os angolanos assobiavam-no cada vez que ele ia aquecer. O Andrés Madrid, que em Portugal dizia assim, o quê? Este gajo jogou muito no Porto, no Braga. Chegou a Angola, não se adaptou. Lá está, é uma questão de adaptação. Mas é mais uma questão tática do que propriamente técnica. Lá a tática nem... Agora acredito que trabalhem muito melhor, porque já há muitos treinadores estrangeiros. Mas no meu tempo, a parte tática lá nem era muito valorizada. Tu não... tens de se adaptar ao país onde tu estás. E o jogador angolano não é um jogador talhado para absorver muita informação. Eles gostam de ser rebeldes. E tu não lhes podes tirar a criatividade, que aconteceu com treinadores da Europa, que foram portugueses, que foram para Angola, e eu via que eles queriam castrar e queriam pô-los profissionais. Não dá para fazer 2 coisas. É não tirar a criatividade e tentar que eles sejam mais profissionais um bocadinho. Que no 2 dias antes do jogo não saiam à noite, que se dediquem ao treino, que treinem a sério e que não pensem que só que o jogo é que é a sério. É não tirar-lhes a liberdade que eles gostam de ter, mas ao mesmo tempo tentar moldar aquilo que um treinador procura, não é? Exatamente isso. Pressão perde o jogador. E eu vi muitos treinadores a morrerem, entre aspas, porque achavam que iam para lá e iam mudar tudo. Ia ser igual à Europa. Não é. A comida não é igual à Europa. Eu, no dia antes do jogo, comia funge, que é uma comida típica angolana. Para teres noção de como é funge, imagina comeres uma cabidela no dia antes do jogo. É igual. No dia a seguir já não comes. Olha, depois íamos para o quarto ao estágio e eu dormia a tarde toda. E eu não só dormia à tarde, só que sabiam bem. Só que a vantagem era que todos os clubes comiam a mesma coisa, porque os jogadores gostam daquilo. Então íamos todos igual para o jogo. Estávamos em situação igual. Só que, lá está, é adaptar-se. E eu adaptei-me muito bem a Angola e ao futebol angolano. Foi a minha sorte. Porque senão, também tinha jogado um jogo e tinha vindo embora. Como aconteceu a colegas meus, foram jogar um jogo e eram embora porque não se adaptaram. Estava a falar de jogadores que ganhavam 25.000 euros em Angola, que preferiram ir para Portugal ganhasse 2.500, 3.000 euros. Ter uma vida financeiramente, se calhar, mais reduzida, mas também se sentirem melhores do que estar lá. E um pouco mais de sacrifício. Não é fácil lá. Estás longe da família, então se tiveres filhos pequenos é mais difícil ainda, vê-los a crescer num ecrã. A cultura angolana é uma cultura que eles estão habituados a quem joga na frente seja um jogador mais criativo, e se não for tão criativo, tem jogadores europeus muito bons taticamente que jogam na frente. Por exemplo, o Jota Silva, se fosse para Angola, se calhar não ia ter muita visibilidade e eles iam gostar muito dele. Mas se calhar o Jota ia, porque o Jota é um gajo que dá tudo o que tem, eles também gostam disso. Mas há jogadores que não são muito dados à finta e eles querem fintas na frente. Se tu dominas a bola, passas para trás, eles subiam-te. Para teres noção, eu tinha um jogador que é o Job, se calhar vocês já ouviram falar nos últimos tempos dele, que ele está em voga por causa do nome do filho, que é Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Ricardo Job Estevam. O Job é um tratado, aliás. Eu já fui entrevistado. Já? Aliás. E ele teve para o Benfica, o Job. Mas para o Benfica. Teve para o Benfica ele. Era muito bom o Job. Só que o Job é daqueles gajos que preferia deitar o gajo no chão do que fazer um golo. Só que ele sabia que o público... E ele fazia isso e o público... Se fizesse um golo, o público gritava golo só. Eles preferiam uma finta do que um golo. E lá está. É a cultura deles. Nós é que fomos para lá, temos que nos adaptar. E depois o próprio público também influencia o estilo de jogo dos jogadores porque eles querem é isso. Certo, acreditam e eles gostam disso também. Mas olha, passaste 6 anos em Angola, tiveste em 5 clubes, foi o Cabos Corpo quando chegaste, depois Petro de Luanda, Académica de Lobito, o Benfica Luanda e Bravos de Maquis. Foram 5 clubes em 6 anos. É normal no campeonato angolano haver sempre estas mudanças sistemáticas ou foi algo mais por escolha tua, por assim dizer? Um estrangeiro não é normal. Normalmente os estrangeiros estão sempre no mesmo clube ou passam por 1, 2 clubes. No meu caso, olha,
Abriram-se portas e... Não, até, nem foi o abrir, foi o fechar-se. Os primeiros 4 anos em Angola foram top. Os 4 foram 2 anos no Cabos Corpo, 2 anos no Petro. Cabos Corpo, Petro, Petro, Cabos Corpo. Depois, uma má decisão minha, desportiva, não quis renovar no Petro, a pensar que tinha as portas do, por exemplo, tu aqui em Portugal, se jogares 4 anos em que jogas 2 anos no Sporting, 2 anos no Benfica, tu no mínimo vais arranjar um Braga no final desses 4 anos. Ou então vais para os Estados Unidos ganhar muito dinheiro. Lá em Angola não é bem assim. Lá em Angola tu podes passar do Benfica para o Moreirense a ter jogado 30 jogos no Benfica no ano anterior. E se calhar com bom desempenho. E não há muito critério porque outros valores se levantam, extra futebol, e porque é o campeonato angolano. E estás a falar de depois de 2015 que a moeda desvalorizou, os clubes já não tinham tanto poder, os clubes pequenos já eram pequenos, mas pagavam o mesmo, pagaram sempre, os clubes grandes já começaram a pagar menos, à exceção do Petro. E eu não quis, não quis renovar. Eu achei que merecia um aumento de salário da parte do Petro, não houve. Eu volto ao Cabos Corp e depois no Cabos Corp, olha, mais uma coisa que me faz falar com os jogadores muitas vezes, um treinador que me deu bastante bem agora, Miller Gomes, uma atitude que eu não devia ter tido, uma substituição que ele fez e que me tirou, e eu não acatei bem a decisão. E essa decisão fez com que ele no final da época me mandasse embora. E mandou-me embora e depois eu tive que ir para a Académica de Lubito, porque no dia que ele me manda embora, na semana que ele manda embora, é na semana que acaba o mercado. E estavam as equipas todas com os jogadores. E eu vou-me manter em Angola, porque mesmo assim Angola pagava muito mais que em Portugal, já tinha 31 ou 32 anos, não, mais 33, não fazia sentido nenhum regressar a Portugal naquela fase, porque ainda tinha mais de 3 ou 4 anos pela frente para ganhar dinheiro no futebol. Acabo por ficar lá, mas para responder à pergunta, acho que foi mais por más decisões da minha parte, principalmente a partir do segundo ano de Cabos Corpo, no meu 4º ano em Angola, do que do resto. No último ano já foi saturação, estava farto daquilo, já me deviam muito dinheiro. Depois a África é um continente, Angola é um país que não é fácil, por muito bem como me tenho adaptado, chega a um ponto em que tudo satura. Por exemplo, vou dar um exemplo que tu vais perceber que se calhar se fosse só uma vez, riste. Agora, tu levaste com isto constantemente. Eu quando joguei no Bravos Maquis, lá tem que ser com gerador, porque senão não há luz, ou corre o risco de não haver luz. Então nós morávamos no centro de estágio e o gerador era do hotel. E eles desligavam o gerador de dia, ou seja, nós não tínhamos luz de dia, e ligavam o gerador à noite. E eu comecei a perceber daquilo, à noite está sempre ligado o gerador, de dia nunca está. Fui ao hotel, falei com o senhor, olha, por que vocês desligam o gerador de dia e ligam à noite? E ele respondeu-me assim, Borges, porque o gerador tem que estar ligado durante 12 horas. E eu, pronto, e desligue à noite e liga de dia. E ele respondeu-me 3 vezes, o gerador tem que estar ligado 12 horas. Tipo, e tu chegas a um ponto em que dizes, já não tenho paciência. E é um acumulado de coisas, é isso, é a falta de profissionalismo de algumas coisas, é o facto de Angola naquela fase já estar a cair em termos financeiros e tu vais para o estrangeiro, quer queremos, quer não, para ganhar dinheiro, já não estava a justificar estar em Angola, o facto de eu ter mostrado para acabar e uma licenciatura, ainda faltavam as disciplinas práticas para acabar a licenciatura, e tudo começou a pesar até o ponto. A carreira a acabar e eu... tenho um contrato de 2 anos com o Bravos Maquis. Ok, a ganhar bom dinheiro para a realidade portuguesa, mas já me devem 3 meses em 6. Daqui a 2 anos, quando o contrato acabar, vou beber para aí 1 ano de contrato. E eu me estou a chatear aqui, já tinha tido problemas com o Cabos Corpo. Aliás, ainda tenho problemas em Cabos Corpo no tribunal por causa de um contrato que me devem. E eu cheguei a um ponto, não, vou estar a Portugal. E os últimos anos foi um bocadinho assim, vai ser este ano, não vai ser este ano, não vai. Até que cheguei a meio da época no Bravos, meio da época, porque era princípio da época cá em Portugal, e não, vou embora. E depois o treino do Bravos foi impecável, que é o José Camaral, que é diretor técnico da CAF agora, da FAF, da Federação Angolana de Futebol, e foi impecável comigo, deixou-me sair, mesmo com 2 anos de contrato. Eu sabia que ele estava em mim, sabia que o presidente estava em mim, então ele ajudou-me a... Facilitou o processo. Mas foi basicamente isso. Por isso é que eu mudei tantas vezes o clube em Angola. Por mim só tinha estado no Petro, Cabos Corpo ou 1º de Agosto. Também tive uma hipótese para 1º de Agosto, o 1º de Agosto podia ter ido. Depois acabaste, no meio desta confusão toda, voltaste a Portugal pela porta de Limianos.
porquê o Limianos e como é que surgiu esta proposta? O Limianos surge porque cá em Portugal, na altura, agora acho que já se dá mais valor ao jogador mais velho, mais experiente, até porque também se cuidam melhor os jogadores, eles sabem que a experiência média de carreira do jogador é mais elevada do que era no meu tempo. Agora tu vês jogadores com 40 anos, não é só o Ronaldo, há muitos jogadores com 40 anos ou próximo de 40 anos que estão em alto nível e que se cuidam muito bem. Também tem uma série de apetrechos que nós não tínhamos na altura. Tem a UPA, tem controlam o sono, controlam a alimentação, tem PTs, tem nutricionistas, optometristas. A própria logística dos clubes também ajuda. Tem todo um conjunto que ajuda. Mas o Limianos porque foi o único clube e foi o único treinador que mostrou interesse em mim. Falei com o Trofense, porque estava ao lado da faculdade, ali atrás da faculdade, os Maia fica a 5 km da Trofa, que era bom, na altura estava na segunda liga, e eu pensei, depois de tanto tempo em Angola, de ser internacional angolano, já tanto tempo numa primeira liga, de me terem corrido muito bem em Portugal, ter deixado uma boa imagem, que eu achava, mal, mas achava que, não é no mínimo, achava que uma segunda liga, ou a primeira liga, eu sabia que não ia arranjar. Agora, uma segunda liga ia arranjar. Fecharam-se as portas do Trofense. Entretanto, estava a ir para o Gil Vicente. O Gil Vicente foi naquele ano em que não contavam os pontos e eles queriam que eu fosse para lá para ajudar os miúdos naquela fase, não contava para nada. Eles queriam um jogador experiente na baliza, um na defesa, um no meio-campo e um no ataque. Em todos os dois. E um da defesa era a mim que eles me queriam. E eu falei com um dirigente do Gil Vicente, acertámos tudo. Depois, acabei por não ir para o Gil Vicente. Entretanto, liga-me o treinador Limianos que, por causa de uma publicação que eu faço no Facebook, senão se calhar também não ia ser fácil, liga-me o treinador Limianos e diz-me assim: Cláudio, pá, diz-me uma coisa, vale a pena falar contigo? Para ir para aqui para o Limianos? E eu, mister, vale, então porquê que não? E ele, não vais pedir muito dinheiro? Eu disse, mister, o dinheiro que eu tinha para ganhar no futebol já ganhei fora, não é aqui em Portugal que vou ganhar dinheiro agora. E ele, então logo vão-te ligar. Ligaram e estamos de acordo e fui lá para Ponte Lima. Depois de Ponte Lima, arrumaste para Matosinhos, onde acabaste a tua carreira de jogador e onde também começaste a tua carreira enquanto adjunto. Foi precisamente no Lessa onde tiveste a primeira experiência enquanto adjunto e isso fez parte também do teu final de mestrado que já estava já há imenso tempo para acabar, certo? Certo. Depois eu para o Lessa e ainda hoje trabalho no Lessa com a Luz de Campos e acho que em Portugal há a exceção do Marinhas, mas o Marinhas é mais um clube sentimental porque foi lá onde fiz a minha formação, mas o Lessa é um clube que me sinto extremamente bem e independentemente de eu no próximo ano estar na Primeira Liga, estar no estrangeiro ou assim, é um clube que sempre que necessitar que eu ajude neste caso com a Luz de Campos no treino individual, eu vou estar sempre disponível ou alguém da Luz de Campos vai estar sempre disponível porque é um clube que me diz muito, porque trataram-me super bem, receberam-me no último ano de carreira, não era para ser o último ano de carreira, mas depois, como disseste aí bem há bocadinho, aconteceu, acabei mestrado, no ano seguinte ia fazer estágio, jogar mais um ano ou mais 2 neste campeonato, não era isso que ia fazer de mim melhor ou pior jogador, mas eu começar aos 36 anos como treinador, se calhar ia fazer de mim um melhor treinador e ganhar mais experiência. E decidi que ia ser foi um ano de Covid também, e tive tempo, muitos meses para pensar se ia desistir de futebol ou não, e se ia começar a ser treinador. Depois o Domingos, que era meu treinador no Lessa, convidou-me para ser adjunto. Não, ele convidou-me para jogar, eu disse que não queria jogar mais, e ele, então já que não quer jogar, ao menos anda para adjunto. E eu, está bem. E foi assim que começou. Acabaste também no teu segundo ano de Lessa por coincidir com o Luís Pinto, Sim. Agora atual treinador de Vitória. Certo. Foi também uma época que te disse muito, certo? Sim. O Luís é meu amigo pessoal e já foi meu sócio na empresa, agora teve que sair por motivos de profissão, ainda bem, que fica muito tempo por lá, acho que ele tem tudo para ser um grande treinador. Sim, coincidi com o Luís, foi muito bom porque ele é meu amigo há mais de 15 anos, conhecemos já há muito tempo, e as coisas correram super bem naquele ano. Fomos aos quartos final da taça, não subimos de divisão. Por a diferença de golos, não foi? Na verdade foi por pontos, né? Mas nós se tivéssemos marcado um gol, tínhamos ganho o jogo contra o Salgueiros e tínhamos saído da divisão. E no último minuto tínhamos um lance isolados. Mas aquilo acaba por ser o reflexo que foi a nossa época no Lessa. O pessoal não tem noção, mas nós estamos no Lessa. A gente diz que o Luís chegou à Vitória sem mérito nenhum, o único mérito que ele teve foi fazer um bom trabalho no Tondela. Não foi, porque
eu lembro do Mourinho dizer que o segundo lugar no Manchester foi o melhor feito da carreira dele. E agora percebemos o porquê com o que se passa no Manchester United. Do clube. O Luís, em todos os clubes onde teve sempre grandes dificuldades e conseguiu sempre cumprir o objetivo que estava proposto. Nós no Leça, foi mais um ano a Luís Pinto no Campeonato de Portugal. Um ano de dificuldades, um ano em que não havia dinheiro, um ano em que houve muitas promessas, um ano em que começámos a época no Leça a não saber se íamos ser os treinadores. Eu lembro perfeitamente que eu falei com o presidente do Leça, na altura o Pinho, e disse-lhe: Presidente, tenho uma pessoa para lhe apresentar e acho que vai ser um bom substituto para o Domingos. O Domingos tinha saído do Leça, por vontade própria, e eu disse-lhe: é o Luís. O Luís trabalhou no Real Massamá, no Felgueiras, no etc, Mirandela. Já tinha algumas passagens. E eu conheço há muito tempo e eu sei que ele é o perfil que o Leça precisa, e para fazer esta sequência de domingos, acho que o Luís é o treinador ideal. E ele: ok, está bem, Cláudio, vamos ter uma reunião com ele. Temos uma reunião com ele, no final da reunião o presidente disse que gostou muito do Luís, mas que o Leicester estava à venda, o Leicester é um clube que precisava de muito dinheiro e que a qualquer momento podia... Em qualquer momento é mesmo de um dia para o outro. Aliás, nós recebemos, o presidente ligou-me pai umas 10 vezes depois dos treinos e disse: Cláudio, olha, vem aqui investir logo, se as coisas correrem bem, amanhã o Luís já não é treinador do Leicester. Se correrem bem, até que o Luís um dia... Nós tínhamos 8 jogadores. Nós ficávamos à tarde, eu, o Luís e o Mirandinha, a fazer treino da experiência com os jogadores toda a parte, em que só ficou um, que foi o Abubacar, que agora está no Paredes, o Abubacar, que é muito bom jogador, com 20 e tal jogadores, íamos ao Mar Shopping a almoçar, voltávamos, treino conjunto, a observar os jogadores, porque na altura o Leicester era um clube desses. E ficávamos com o Abubacar, fizemos 9 jogadores. Entretanto, chega a semana do jogo do campeonato, que era contra o Espinho, primeira jornada, pedimos adiamento do jogo, o Espinho não adia. Nós nessa semana contratámos mais 4 jogadores, mais um júnior, que é o Gustavo, que agora está no Vila Real, que era muito bom jogador, ainda é muito bom jogador, e está a fazer uma carreira aquém daquilo que eu esperava, mas vamos buscar o Gustavo. Ficámos com 14 jogadores para a semana do Espinho, eles não adiam o jogo, ganhámos o jogo do Espinho. Na semana seguinte íamos ter o Larosa, Super Larosa, para a taça, que era para subir para a segunda Liga, de Liga 3, e ganhamos a Larosa. Depois veio não sei quem para o campeonato, ganhamos, e de repente, isto aqui pode dar para fazer temos uma equipa engraçada. Pois temos. Uma equipa que ninguém dava nada por eles, que de repente... Eliminámos o Gil Vicente, eliminámos o Ouro da Taça, a pessoa foi ganhando confiança, primeiro lugar, e as coisas foram correndo muito bem. Mas tínhamos uma equipa espetacular, tanto em termos técnicos como em termos de equipa, era top. E acho que foi o grande segredo do Leicester, foi esse. Entretanto, também a par das tuas primeiras experiências, não só com o Leicester, depois, como também no próprio Lourosa e no Vianense, começaste a ter o teu projeto, que hoje também é o patrocínio deste episódio. Conta-me mais sobre este projeto e como é que surgiu o Boost Campus. Olha, o Boost surgiu, eu quando jogava, eu tinha a noção de que, eu tinha lido uma entrevista do Ancelotti, quando o Ancelotti era treinador do Milan, em que ele dizia que o futuro do futebol era treinar por setores. Como os guarda-redes treinam individualmente, ou os 3, ou os 4, os defesas devem treinar sozinhos, os médios também, os avançados também, e depois uma parte do treino juntá-los, ou então haver treinos mesmo em que eram só por setores. E eu pensava naquilo. E a verdade é que nós dávamos pouca importância ao treino individual, e este tipo de... Eu ia para o ginásio sozinho, porque eu sabia que precisava de melhorar fisicamente, aumentar fisicamente a minha performance física, e precisava de aumentar a massa muscular. Mas, tecnicamente, era raro quem treinasse isso. Eu fui pensar naquilo. Entretanto, acaba a carreira, começo no Leicester a fazer o estágio, ou seja, a custo zero, e eu tinha que ganhar dinheiro de alguma forma, não podia ser só dinheiro a sair. Então, olha, vou abrir uma empresa de treino individual. Na altura em Esposende, por Carolice, lembro perfeitamente dos meus amigos falarem, e um que me dizia assim: Cláudio, isso é fixe e tudo, também o teu sonho é estar no futebol, e portanto deve ser só uma calorice, é só por Carolice, mas não esqueças de uma coisa: em Esposende ninguém ganha dinheiro, esquece, Esposende é para cidade para dormir, e para descansares, e para sair à noite na altura. E eu assim, está bem, não há problema nenhum, só que as coisas foram crescendo, foram correndo bem, e a verdade é que neste momento já não estamos só em Esposende, estamos em vários sítios, e que as coisas têm corrido muito bem, mas foi assim que começou. Comecei com uma ideia de bolas, com 4, 5 jogadores, durante meses e meses e meses,
Eu apanhei a época do Covid, em que... Tornou tudo mais difícil. Até acho que não. Até acho que tornou mais fácil porque havia liberdade para fazerem exercício físico, era uma forma, um escape deles treinarem, não podiam estar muitos ao mesmo tempo, e nós tínhamos de estar, imagina, um num canto com um jogador, outro num canto com outro, então ali ao mesmo tempo estavam 4 jogadores, com máscara e tudo, mas tínhamos sempre gente. Não houvesse o ajuntamento. Tínhamos sempre gente. E acho que ajudou um bocadinho o época do Covid. Só não ajudou quando fecharam as infraestruturas, o campo do Marinhas teve que ser fechado também, e fomos para a casa de um treinador nosso, o João, que ele tinha uma relva grande em casa, e fomos para lá dar treinos. Mas não tão grande quanto a de Angola. Não. Não, eu digo grande é grande em tamanho, não é grande em Mas pronto, agora também tem estado a trabalhar com alguns jogadores bem conhecidos. Há pouco falavas do Jota, é apenas um dos vários exemplos também que tem. Sim, olha, já passaram por nós o Diogo Jota, já passa por nós o Rui Silva, Jota Silva, Zé Carlos, Conan, mais conhecidos, o Gonçalo Paciência, Tiago Brito Estoril. Nós na Primeira Liga temos mais de 100 jogadores. O Hassan, mais... Tinha que ver na lista, agora vou esquecer algum nome bom, certeza. E no meio destes nomes todos, há algum que te tenha surpreendido? Há algum que até te tenha marcado por alguma história assim fora da caixa? O Jota Silva é incrível. E ele sabe disso, já disse 1000 vezes, também já disse publicamente que a forma como ele treina não é normal. E depois tu percebes que é que ele sai do Sousense e em 4 anos chega à seleção portuguesa, à Premier. É intensidade máxima em tudo o que ele mete. E depois consegue passar de intensidade máxima para o treino, é o maior palhaço de todos a beber água, não sei o quê, a brincar. Começa, está ali no máximo, e estou a falar, eu nunca trabalhei com o Jota no contexto profissional. Estou a falar do Jota no contexto off-season, em que eles estão ali só e apenas... Estão mais descontraídos. E a preparar para a época, imagino ele num contexto de clube. Imagino. Agora, e isso aí a mim deixa-me tipo com cada vez mais certezas de que o futebol é muito mais o querer do que o ter. Porque eu tenho grandes condições, mas não quero. Eu não faço por isso. Acho que só ter um pé esquerdo é suficiente, e nós temos um monte de casos que tinham um grande pé esquerdo e pessoas que dizem o Jota Silva, certeza, tem um monte de casos que já não com ele no Sousense e que dizem, este gajo fica no banco para aí 3 vezes para mim. Muitos deles, certeza. Tem esses casos em todo lado. Pessoas que chegam a um patamar elevado, em que em algum momento da vida deles foram suplentes de alguém, e que essas pessoas não deram jogadores. E os que não deram jogadores dizem sempre, este gajo foi empresário, ou foi o pai que é amigo do treinador, ou o treinador não gostava de mim, ou lesão no joelho, ou não sei o quê, ou não sei o que mais. Com todo o respeito tenho para quem tenha lesionado gravemente e que realmente fez Tenho visto a carreira acabar por causa disso, sim. Acontece, mas eu quando digo lesão no joelho, é aquela lesão que o pessoal diz sempre, também tive uma lesão no joelho. Esse é o lado de uma grande carreira. E na verdade não tiveste nada, na verdade não foste capaz, ou então não deste tudo. Porque várias provas de que quem dá tudo, pelo menos a um contexto sénior, tu consegues chegar. Não é profissional, sénior. Depois, com alguma qualidade, chega a um contexto profissional e com qualidade, querer, vontade e sorte, também é preciso sorte, mas consegues atingir patamares que nunca pensaste. Mas o que eu acho, sinceramente, dos jogadores atuais é que eles fazem tudo para ser jogadores, eles querem mesmo ser jogadores. Na altura nós queríamos ser jogadores, mas não fazíamos para ser jogadores. A maior parte de nós, na minha geração. Porquê? Não se dedicava, na altura também não havia tanta informação como há agora, como disse há um bocadinho, nutrição, etc, etc, e não era normal. Nós ao domingo à noite, o que nós fazíamos quando jogávamos? Saímos à noite. É o dia do jogador. Íamos sair à noite. Agora, ao domingo, é o dia que eles não podem sair, têm que descansar. É um dia muito importante, alimentar-se bem. Nós rebentávamos à noite e comer o que nos apetecia, deitar até às 8 da manhã, sair às 8 da manhã, dormir às 9, estava tudo bem. Agora, é completamente diferente. Só que a nossa diferença para ele agora é, eles não acreditam mesmo que podem ser jogadores. Eles fazem vida de jogador e fazem tudo para ser, mas no momento certo, eles não acreditam neles próprios. E eu sinto isso claramente, que há muita pouca confiança neles. Eles dão aquela falsa sensação de, eu estou bom, não sei o quê, mas se me meterem no Bernabéu ao lado do Bellingham e ao lado do Valverde, que para mim é o melhor jogador do mundo, eu gosto mais, e ao lado de outros gajos como esses, eles tremem porque acham que não estão àquele nível, tal como eu quando cheguei a Fremundo. E eu, no fundo, achava que não estava àquele nível deles. E isso condicionou-me. E a maior parte dos jogadores não acredita nele próprio. Mesmo tendo qualidade para. Mesmo tendo qualidade para. Aliás, a maior parte deles tem qualidade para. Mas olha, aproveitando também agora aqui
a entrada nesta reta final, já que passaste 6 anos em Angola a jogar, eu tenho aqui a nossa rúbrica, que hoje vai ser um quiz sobre a cultura geral e também futebolística angolana. Ok. A ver o que é que tu conseguiste tirar destes 6 anos. Pode ser? Já agora, vão ser 4 escolhas múltiplas, ou seja, também tens aqui várias respostas. Vamos começar pela primeira. Algumas mais fáceis, outras mais difíceis. Ok. Em que ano é que Angola declarou a independência de Portugal? 1961, 80, 92 ou 75? 75. Pronto, a primeira está arrumada. Já estás a começar bem, com o pé direito. Esta também é fácil. Qual é que é a alcunha da seleção angolana de futebol? Palancas negras. Pronto, impec. Até o momento, vamos bem. Agora vai começar a ficar mais turbulento. Qual é que foi o melhor resultado de sempre alcançado pela seleção angolana na CAN? Semifinalistas, fase de grupos, vice-campeões ou quartos de final? Semifinalista ano passado? Não? Quartos de final. Foi quartos? Foi ano passado, foi a última. Foi na última edição. Eu pelo menos já tenho aqui 2008, 2010, 2013 quartos. Ok, 2013 quartos. Se calhar, agora até fiquei aqui na dúvida. Mas também, Rita, consegues dar aí Eu acho que com o Mr. Pedro, eles foram aos quartos de final ano passado, na CAN. Mas pronto, também enquanto a Okay. realização vai ter. Mantenho a certeza, mas acho que sim. Angola apenas participou num único Mundial. 2006. Qual é que foi? Pronto. O jogo até Portugal perdeu 1-0. Tem pack. Até o momento, qual destes jogadores angolanos é que se destacou no futebol europeu e também na seleção angolana, sendo o marcador do único gol da qualificação nesse mesmo Mundial? Qualificação? Aquá? É que nem deixa dar as respostas. Foi o cruzamento do Zé Calanga. Exatamente, mas tem peca. Até o momento já és sempre. Tens mesmo o passaporte. E eles para me darem o passaporte, eu tive que responder essas perguntas. Pronto, aqui ia-te perguntar uma, que é qual é que é considerado o prato nacional típico angolano, feito com galinha, quiabos e óleo de palma, mas ao bocado também já respondeste. Quem é que é o melhor marcador de sempre da seleção angolana? Da seleção angolana? Se quiseres, dou-te aqui opções. Ou é o Flávio ou o Aquá. É o Aquá. De resto, apenas aqui vamos às 3 últimas. Qual é que é a árvore nacional de Angola, conhecida por ter uma das maiores longevidades? Eu sei qual é que é. Não me lembro o nome. Eu posso dar aqui nomes. Diz-me aí então. Muçoco? Não. Baobá? Não. Eucalipto? Não. Acácia. Já agora, o baobá pode ser Então não sei qual é. imbondeiro. Em Bondeiro. Pronto. Em Bondeiro. Pronto. Até o momento está tudo. Já agora confirmam. Continua quartos de final. Ou seja, pronto, não foi. Quartos, perdemos 0 para a Nigéria. Quando é que foi? Ano passado. Mas foi ano passado. Mas não. Tinha ideia que era semifinal, ano passado. Ok. Então mantém-se. Não, esquece. E não, o Petro é que foi à meia-final da Liga dos Campeões Africana e nunca tinha ido a uma semifinal. Ok, pronto. Então, até o momento, apenas falhaste uma, que foi essa que pensavas que era semifinalista. Quem foi o treinador principal que levou a seleção angolana ao único campeonato do mundo, neste caso em 2006? Oliveira Gonçalves. Impec. Agora uma mais geográfica. Qual é que é a única província angolana que é um enclave territorial, também conhecido pela produção de petróleo e conhecido como a Cabinda. Terra do Ouro Negro? Pronto. Tem PEC. Deram-lhe o passaporte bem dado. Estive lá há muito tempo, coisas que... Não, mas há muitos jogadores que às vezes até passam por um país, neste caso a língua é a mesma, mas não aprendem a falar, se calhar não têm interesse pela cultura, tão única e exclusivamente pelo futebol e pouco mais. Eu gostei muito daquilo, por isso é mais fácil para mim, até porque eu cresci com a mentalidade angolana. O fungo que eu comia lá, já comia em casa, moamba e tudo aos domingos. A família da minha mãe, a parte da família da minha mãe é toda angolana. Se tu mostrar uma foto da minha bisavó, ela é negra. A minha mãe é mulata, a minha bisavó é assim, uma mulata um bocadinho mais escura, mas a família da minha mãe é toda lá. E eles viram, a minha mãe veio com 16 anos de Angola. E eu cresci, eu ouvi falar de Angola, com a cultura angolana, tudo. As perguntas que eu te respondi agora foi porque estive lá, mas sempre tive muita curiosidade. parte também é familiar. Sempre tive muita curiosidade e eu gosto de não só estar a jogar, eu gosto de aprender. Principalmente nos últimos anos da carreira, a pessoa começa a perceber que é preciso mais do que ter sido jogador para prosseguir a vida e para outras coisas. Mas por acaso eu gosto muito de cultura geral. Aliás,
estive a brincar com a minha namorada em casa de capitais, não sei o que, não sei o que mais. Sei que ela não gosta de jogar esse jogo, eu dou-lhe 10-0. Então, estive a brincar e eu gosto desse tipo de cultura. Pronto, olha, Cláudio, foi todo um gosto ter-te aqui. Obrigado pelo convite. Foi mesmo um grande episódio, foi bom também conhecer todos estes episódios da tua carreira, também conhecer mais sobre a Boost Campus. Agora resta-me apenas despedir-me de vocês. Fica o nosso final do episódio. Aliás, não é o final, porque temos aqui uma trouxe uma pequena lembrança, uma t-shirt da Boost Campus. É a t-shirt oficial que nós temos para a Boost Campus, não sei se queres. Pronto, fica assim o nosso final para o plano geral com Cláudio Borges. Foi este o episódio. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal do YouTube, seguir as redes e também seguir as redes do Cláudio. Qual é que é o teu @? Cláudio Borges, e o meu pessoal e o da Boost Campus é Boost Campus Academy. Pronto, fica aqui. Obrigado.